Hoje, aqui neste canal da Ágora, esta praça virtual, nós vamos, a partir de hoje, estudar o Novo Testamento. E nós temos aqui o intuito de oportunizar conteúdo para o crescimento integral do ser, o espírito, a alma e o corpo, porque é isso que a gente é. E foi esta a direção, o direcionamento que Deus me deu, me instruiu para que abrisse as redes sociais. Primeiro, as páginas, já tem um tempo que estão no ar, e o canal, a partir deste ano, no início do semestre passado, eu já comecei a produzir mais conteúdo para o canal. E aqui, nós vamos, a partir de hoje, estudar o Novo Testamento. A palavra de Deus fala que é bem-aventurado quem medita neste livro. Parabéns por você tirar parte do seu precioso tempo e atrair a atmosfera da presença de Deus e estar se instruindo com a palavra. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Eu sei que você também gosta de proclamar o bem. E nós vamos então estudar o Novo Testamento e com mais profundidade e tirar as pérolas de cada capítulo que a gente lê. O Novo Testamento, ele tem 27 livros, é a parte final da Escritura Sagrada, se você não sabe, e tem as divisões, que são os evangelhos, começa por Mateus, Marcos, Lucas e João, tem os evangelhos, os livros históricos, as cartas e o profético, que é lá em Apocalipse. Então, a gente vai estar lendo e que o Espírito Santo de Deus traga um espírito de revelação para cada um de nós. Que o Espírito Santo faça com que nosso coração venha a ser boa terra, para que essa boa semente que está sendo lançada, que vai ser lançada agora, ela possa encontrar boa terra, germinar, crescer, frutificar e permanecer para a glória de Deus e nossa alegria. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito aproximadamente 60 a 70 depois de Cristo. Foi escrito pelo próprio Mateus. Ele foi um publicano, um coletor de impostos. Mateus, conhecido também como Levi, filho de Alfeu. E os cobradores de impostos, eles não eram muito bem vistos, porque muitos, assim, você sabe, né, mão leve. Então, a sociedade não via com bons olhos esse tipo de trabalhador no período que Jesus nasceu. Mas Jesus escolheu Mateus. Aí a gente vai ler aqui na genealogia e vai ver algo assim muito precioso. E Mateus, ele tem o foco em mostrar para todo mundo que Jesus é aquele de quem as profecias do Antigo Testamento estavam falando. Olha, o Messias virá, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo. Então, o foco é apresentar a chegada do Messias. Ele foi testemunha ocular. Foi um discípulo que Jesus escolheu. Vamos começar a leitura. Mateus capítulo 1. Começa com a genealogia. O que é a genealogia? Aqui está descrevendo as gerações, os antepassados que existiram para que Jesus pudesse chegar na Terra. Você já pensou quantas pessoas antes de você tiveram que existir para que você hoje, para que a gente existisse? Pois é, isso é a genealogia. E no livro de Mateus, ele começa falando sobre Cristo, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a genealogia nele começa por Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó gerou Judá. Então, o foco dele é único e exclusivamente na genealogia de Jesus. Ele não vai falar dos 12 filhos de Jacó, não. Então, na genealogia, a gente vê aqui pessoas interessantíssimas. Salmão gerou de Raabe a Boaz, marido de Ruth. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, pai de quem? Do rei Davi. Então aqui a gente vê algumas pessoas assim, que se fosse hoje, talvez o povo nem ia aceitar que tivesse na genealogia do Todo-Poderoso, do Messias, o Rei dos Reis.
mas essa não é a visão de Deus. Raabe, ela foi a meretriz quando Israel estava para entrar na Terra Prometida. Eles tinham que atravessar as muralhas de Jericó. Raabe morava lá e ela era o quê? Uma prostituta. Recebeu os espias, recebeu com amor o povo de Deus, e ela então foi recebida por eles, foi salva por eles, casou com um deles. Então, a palavra de Deus diz que quem confessa o seu pecado e abandona, alcança misericórdia. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, o que nos dá o direito de receber a maravilhosa graça de Jesus Cristo é justamente o fato da gente ter sido pecador de tempo integral, porque Jesus Cristo veio para os perdidos. Então, depois que a gente recebe Jesus como nosso Salvador, a gente deixa de ser pecador de tempo integral e entra no processo da santificação, conectado com a videira verdadeira que é Jesus. O Espírito Santo de Deus vai transformando a nossa mente, os frutos da carne, as obras da carne, lá de Gálatas capítulo 5, vão sendo mortificados, e o fruto do Espírito vai nascendo. É naturalmente esse processo da santificação. É obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Então, o Senhor chamou a muitos, aqueles que dão ouvido, o Senhor chama, convida, mas os escolhidos são aqueles que Deus, na sua onisciência, sabe que vão dar lugar, que vão dar ouvido, que o coração vai ser uma boa terra para receber de fato Jesus Cristo como Salvador. Então, esse escolhido alcança o direito de ser chamado filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Então, na genealogia, nós encontramos essas pessoas que são diferenciadas, né? E pela misericórdia de Deus, elas estão aqui. E quando Jacó estava abençoando os seus filhos, para ajudar, ele disse que o cetro nunca afastaria da geração dele. Então, foi a primeira profecia que o patriarca fez acerca do Senhor. Foi lá em Gênesis, capítulo 49, verso 10. Que ele disse que o cetro estaria. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas a profecia acerca de Jesus Cristo ocorreu as primeiras, né, lá no Éden, quando Deus falou para a serpente que você vai ser a maldita. Foi a primeira criatura a ser amaldiçoada. E falou assim: da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Jesus Cristo. Né, que Jesus Cristo triunfou, zombou do Satanás na cruz do Calvário, tirou da mão dele a chave da morte, do inferno. Então, eis a importância da gente estar com Jesus Cristo, porque é o único que tem condições de arrancar as vidas do ventre da serpente. Então, tem toda a genealogia, são várias pessoas. Lá mais para o final, está escrito assim: os últimos descendentes, já chegando a hora de Jesus nascer. Então, Eliúde gerou Eleazar, que gerou a Matã, que gerou a Jacó, mas esse aqui já é outro Jacó, já tinha passado várias pessoas, sabe, várias gerações. E esse Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. São todos esses aqui, os antepassados de Jesus, são todos descendentes de Judá. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Prestou atenção quantas pessoas já passaram aqui? Então, vamos prosseguir na leitura porque é extremamente preciosa. E Jesus, tanto José quanto Maria, descendentes de Jesus, todos da tribo de Judá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, noiva, sabe?
sem que tivesse antes coabitado, sem ter intimidade com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la em secreto. Enquanto ele ponderava nessas coisas e adormeceu, eis que um anjo do Senhor apareceu dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha que espetáculo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, isso aconteceu para que fosse cumprido o que foi dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esta Bíblia aqui é a Almeida, Revista Atualizada. É uma Bíblia excelente, de fácil compreensão, e é extremamente fiel aos originais. O Novo Testamento ele foi escrito em grego e ela tem algo muito precioso. Quando você estiver lendo, e igual aqui, falou assim, tudo isso aconteceu para que cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Lógico, o Antigo Testamento é tudo sobre Jesus, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse. Tudo é sobre Jesus, tudo. A história da redenção através da pessoa de Jesus Cristo. E os profetas, quem foi esse profeta que disse isso? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Nessa Bíblia, no final da palavra Emanuel, tem uma letra D bem pequenininha. Consegue ver aqui? Consegue, né? Tá. Aí aqui no rodapé, tem lá a letra D também bem pequenininha e a referência do profeta que disse isso em questão. Era o profeta Isaías, no capítulo 7, no verso 14. Foi ele que profetizou 700 e poucos anos, 740 aproximadamente, antes de Jesus nascer, ele profetizou que Jesus nasceria. Então, depois que o anjo disse isso para José, ele despertou do sono e fez como o anjo ordenara, e recebeu a sua mulher, contudo, não teve intimidade alguma com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha que precioso que nós vimos neste capítulo 1 de Mateus, quantas informações preciosas nós vemos aqui. As pessoas quem Jesus escolheu para estar com ele eram improváveis. Pessoas simples, pescadores, Pedro, Judas, o traidor, foi escolhido. Então Jesus Cristo ele dá oportunidade para todo mundo. Ninguém tem desculpa depois. E quando o anjo apareceu tanto para Maria quanto para José, José estava em sonho, resolveu receber a Maria, enquanto ela não deu à luz o filho, ele não teve intimidade alguma com ela. É bom lembrar aqui que Jesus Cristo era, né? A gente está falando de quando ele nasceu, ele era, ele é e ele sempre será Deus, 100% Deus, totalmente sem pecado. O Cordeiro de Deus que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Tá todo mundo salvo? Não. Só quem recebe Jesus como Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A gente vai chegar lá depois. E Jesus Cristo, ele nasceu totalmente gerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou te passar informações importantes, eu sou da área da saúde, e o que eu vou te falar é ciência, pesquisa. Caso você não saiba e fique em dúvida, pesquisa. Então, Jesus Cristo não tinha nem esperma masculino, nem óvulo feminino. Por quê? Nós somos todos descendentes do primeiro Adão que pecou, que entregou o governo da terra
e da vida dos seres humanos para o Satanás. Caíram, Eva, né, caiu na conversa de Satanás, e Adão, ele sabia que não podia, e ainda assim Eva ofereceu o fruto, e ele quis aceitar, né, então ele pecou conscientemente. Daí Jesus, ele era o único apto a oferecer o perfeito sacrifício, porque ele não tinha pecado algum. Tinha uma ocasião que vinha uma pessoa possessa, e Jesus olhou e falou assim, lá vem o Satanás, ele não tem nada em mim, nada. Então Jesus totalmente sem pecado, totalmente sem sangue de Adão, totalmente puro, santo, imaculado, Cordeiro perfeito. Então Maria e José foram pais adotivos de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Maria e José foram pais adotivos de Jesus Cristo. Ele não tinha descendência de Adão. 100% divino, o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. Não foi isso aqui que o anjo disse para José? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Por acaso tem algo impossível para Deus e Deus lá precisa de homem e de mulher para fazer um ser humano? Como é que ele fez o primeiro casal? Como? Com as mãos dele, né? Mas daí ele precisava de um humano com a semente 100% divina para que pudesse se oferecer, se entregar, trocar de lugar com o ser humano, com aquele que o recebe como Salvador. Olha que precioso. Então, esse é Jesus Cristo, o qual o Evangelho de Mateus nos apresenta. Aqui hoje nós fizemos a leitura do capítulo 1, amanhã terá do capítulo 2, no TikTok eu estou fazendo as lives ao vivo, a partir das 18h30 no máximo, inicia, tá? Lá no TikTok. O arroba é diferente do canal, não sei porquê, a moça do marketing fez isso, mas tá feito. Então, o arroba das páginas é escreve agora, arroba Criste. E já entra tanto no Insta, quanto no Face, quanto no TikTok, tá bem? E os evangelhos, eles, igual eu te falei agora mesmo, que o Novo Testamento tem 27 livros, e tem as divisões dos livros, os evangelhos, livro histórico, cartas e profético, Apocalipse, certo? Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa? Que eles são muito parecidos, que cada um descreveu aquilo que viu, as informações que receberam, mas eles são muito, muito parecidos. Então, aqui, ó, no primeiro capítulo eu vou te mostrar, mas nessa Bíblia que eu te falei, Almeida, Revista e Atualizada, eu amo essa Bíblia, amo. Eu sempre, quando troco de Bíblia, essa aqui já está precisando, já até as escritas estão sumindo, está toda marcada, tudo, tem as minhas informações aqui. Ela nos instrui bastante. Por exemplo, aqui no início do capítulo, consegue ver aqui, ó, está escrito aonde mais nos evangelhos esse assunto está descrito de maneira muito parecida. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 23 ao 38, está descrevendo isso aqui de uma maneira quase igual. Mas é muito bom a gente ler Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, porque sempre tem algo que um viu, o outro não viu, porque às vezes não estava ali no mesmo lugar, na mesma hora, pode acontecer, não é verdade? Então, essa foi a leitura, e que o Espírito Santo de Deus revela mais ao seu coração, ao meu coração, e que nós possamos desejar cada dia mais ardentemente estar lendo a palavra de Deus, buscando, mantendo a comunhão diária com o Espírito Santo, porque Ele é tudo de quem nós precisamos, tudo.
Só o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus Cristo, depois de sua morte e ressurreição, ele foi embora, né? Foi assunto ao céu. Então, sempre lá na eternidade, ficava duas partes de Deus. A gente é corpo, alma e espírito. Então, a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Antigo Testamento foi nos apresentado Deus Pai. Nos Evangelhos, nos é apresentado Deus Filho. A partir do livro de Atos dos Apóstolos, nos é apresentado Deus Espírito Santo, que é esse que está no mundo hoje. Então, por causa do Espírito Santo de Deus, é que a gente se inclina para ouvir a palavra, é Ele que nos atrai, é Ele que gera em nós esse desejo. E o Espírito Santo de Deus, ele é para nós o que Jesus Cristo era para os discípulos. Por isso é importante a gente estar buscando a presença de Deus. Obrigada por você que está aqui do princípio ao fim. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. E amanhã a gente prossegue com o capítulo 2. E eu tenho certeza que tem mais óleo fresco vindo da parte de Deus, porque sempre tem revelação nova. Eu estou no Evangelho desde a minha infância e sempre que eu leio a Bíblia, já li várias vezes, sempre tem algo novo. Você já passou por essa experiência? Salta nos olhos e fala, nossa, como que eu nunca vi isso? É porque a vós é dado conhecer os segredos do reino. Foi isso que Jesus Cristo disse para os discípulos. Então, os segredos do reino, as revelações, são para os íntimos, para aqueles que desejam. Os demais, os religiosos, os idólatras, aqueles que honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe, esses não recebem. Eles ouvem de mau grado, eles não querem. Então, eles ouvem e não escutam. Eles veem e não enxergam. Mas para quem deseja, o Espírito Santo dá o entendimento. Isso não é maravilhoso? Deixa aí seu comentário, sua dúvida, seu pedido de oração. E amanhã eu retorno para a gente ler o capítulo 2 e receber mais do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti, de você, dos seus amados. Te guarda, te livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus e shalom para você.